Então vamos lá. 2 Samuel 9. Você está preparado? Está preparado? Ih, só um que está. Amém, só um. 2 Samuel 9, de 3 a 11. Vocês já ouviram falar em Mefibosete? Nós vamos falar sobre Mefibosete hoje. Revista atualizada. Está aqui no telão. Disse-lhe o rei, não há, quem o rei? Davi, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele diz, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Acabou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fale com o teu povo hoje, Senhor, que não seja eu falando, e principalmente, toda palavra que vier aqui, Pai, seja agradável ao Senhor. É o Senhor em primeiro lugar, o Senhor que tem que gostar. E, Deus, que o óleo do Senhor esteja escorrendo sobre essas pessoas aqui, Pai. Que haja hoje libertação, que haja cura interior, Pai. Eu sei que muitas pessoas aqui vão ter feridas antigas sendo mexidas, Pai. Mas isso se faz necessário, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Coloca os teus anjos aqui ao nosso redor, Pai. Ministra, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, é? Desculpa. Antes de... Obrigado, Flávia. Vou ficar de pé quem está em campanha, por favor. Perdão. Ela deve estar. Vocês me lembram também, gente. A idade vai avançando, vai complicando. Vamos fazer o seguinte. Não tem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós temos certeza que muitas pessoas aqui têm alguns pedidos impossíveis aos olhos humanos. Mas para o Senhor nada é impossível, Pai. Entregamos ao Senhor e quero, pela fé, já agradecer por esses pedidos que serão realizados, Pai. Muito obrigado, esteja nos orientando, Senhor, para como devemos agir, porque muitas vezes nós temos que mudar para que os pedidos sejam realizados. E muitas vezes nós estamos teimando, continuando a fazer a mesma coisa. Mas não somos nós que temos que fazer nada, é o Espírito Santo do Senhor que tem que nos convencer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pode sentar. Meus irmãos, dando continuidade aqui, Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul, Saul, rei de Israel. E aconteceu, e o que significa Mefibosete, a palavra Mefibosete? É aquele que conquista Baal. Quem era Baal? Baal era um dos ídolos lá daquele pessoal que idolatrava aquele Deus. Então, Mefibosete era uma pessoa para destruir ídolos. E ali o que aconteceu com ele? Primeiro morreu o pai e o avô. Saul morreu numa batalha com os filisteus, junto com Jonatas. E aí, com a morte desses dois, a babá que cuidava de Mefibosete, apavorada, temendo que acontecesse alguma coisa com ele, foi pegá-lo e para carregá-lo, ele caiu.
quando ele caiu, ele machucou as duas pernas e ficou coxo. Quer dizer, Mefibosete seria uma pessoa que, teoricamente, iria herdar o reino de Saul, Jonatas, Mefibosete. E ali, depois que ele caiu ficando coxo, essa criada levou ele para uma cidade chamada Lodebar. Ele estava com 5 anos. E, infelizmente, muita situação aconteceu com Mefibosete, sonhos dele foram destruídos, perspectiva de vida acabou, e é justamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre a vida de Mefibosete, sobre algumas partes da vida de Mefibosete. E eu creio que algumas dessas partes vão se encaixar em alguma situação de vocês. E que não seja eu, mas seja o Espírito Santo falando com vocês. Mas estejam abertos, se abram para que haja cura, porque muitas coisas, pessoas aqui estão carregando de anos e anos. E às vezes não se abrem. Às vezes não tem pessoas para conversar, não tem, evita pessoas, fogem de pessoas, foge de enfrentamento desse problema. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor vai libertar essas pessoas, o Senhor vai quebrar essa situação do passado, esses traumas do passado. Vocês tomam posse? Amém? Amém. Então vamos lá. A primeira coisa que nós podemos observar aqui na história de Mefibosete, o sonho de Mefibosete acabou. Por quê? Conforme eu falei aqui, ele era um príncipe, ele era filho de Jonatas, que por sua vez, filho do rei. Ele tinha todo um futuro pela frente. Ele devia estar sonhando com, talvez Jonatas tenha passado para ele, apesar de 5 anos não ser uma idade que a pessoa tem muita consciência, mas já entende algumas coisas. Vivia num palácio real, vivia cercado de servos, vivia cercado de escravos, o que pensava tinha na hora. Então, era algo muito promissor que existia para ele. Era um reinado. Era algo que ele iria no futuro, e ele iria desenvolver ali como um futuro rei de Israel. Só que, infelizmente, nesse percurso dessa situação maravilhosa que poderia acontecer com ele, esse sonho que poderia acontecer, houve alguns entreveros. Morreu o pai e morreu o avô. Pessoas que davam todo o suporte para ele. E, evidentemente, o que piorou mais ainda, quando a babá dele foi tirá-lo para escondê-lo, para sair achando que poderiam matá-lo, ele ainda cai e fica coxo das duas pernas. Complicou mais ainda a situação. Então, a partir desse drama, da morte de Saul, de Jonatas, e essa situação dele ter caído, ficado coxo, a coisa começou a piorar para ele. A coisa começou a descer morro abaixo. Sonhos dele começaram a ser destruídos. E eu pergunto a você, será que não tem acontecido isso com você, não? Situações que nesse percurso da sua vida, tem acontecido alguma coisa que fez com que você, ao invés de continuar buscando aqueles sonhos que você tinha, que você nutria em você, mas por algum acontecimento nesse seu trajeto de vida, houve um abalo e aquilo ali tudo morreu. Igual Mefibosete. Mefibosete, o sonho dele morreu. Ele não tinha mais condições nenhuma de ser príncipe. Ali era só viver naquela vidinha dele, como coxo, dependendo das pessoas, se escondendo com medo dos outros. Será que você não está assim, não? Será que você não está igual a Mefibosete, não? Às vezes, planejou um futuro, mas teve que alterar todo o seu sonho. Não precisa levantar a mão, não. Creio que muitas pessoas aqui tiveram que alterar o futuro. Quando altera para melhor, maravilha. Mas quando altera, porque situações complicadas aconteceram, é muito ruim. Quantas pessoas, às vezes, tinha uma perspectiva maravilhosa no casamento. Pensava naquele casamento maravilhoso, naquele casamento até que a gente vê em filmes, que é muito difícil às vezes acontecer, porque todo casal tem as suas discussões, não tem jeito. Isso aí tem mesmo. Mas, às vezes, fez um projeto de casamento, e no meio desse caminho, começaram a vir situações que foi complicando o relacionamento e acabou acabando o casamento. Às vezes uma traição, não sei. Então, ao invés de ter uma estabilidade, esse casamento se tornou instável e muitas vezes até acabando esse casamento.
Quantos sonhos ministeriais, às vezes você sonhou com alguma coisa para fazer para Jesus, para fazer para o reino de Deus, mas você ficou frustrado no meio do caminho. Às vezes pessoas, às vezes te frustram, líderes te frustram, e você volta. Todo aquele sonho acabou. Quantas feridas, às vezes, pessoas dentro da igreja fazem com você. Eu creio, não levanta também a mão não, creio que muitas pessoas aqui, talvez estejam aqui, feridas de outros líderes que elas tiveram, que hoje estão aqui na Resgate, como também algumas pessoas que saíram da Resgate, foram para outras igrejas, que foram feridas aqui. Isso acontece. E aí, nesse caminhar, nesse sonho, não, eu queria ser usada por Deus, eu queria falar, queria pregar, eu queria evangelizar. Se frustrou, teve essa decepção, como Mefibosete. Então, queria servir, mas infelizmente, todo esse sonho foi por água abaixo. Pessoas talvez aqui estejam com problemas na área financeira, fez um projeto de vida. Quantos fazem um projeto de vida e que não conseguem chegar naquela situação que planejou financeiramente? Às vezes vem um sócio que te derrubou, te lesou. Às vezes vem uma instabilidade financeira no país, e você se frustrou, e você aplicou, e acabou a coisa complicando para você. Seu sonho acabou. O seu sonho de ter uma vida bem-sucedida, uma vida estável, tudo foi por água abaixo. E eu te pergunto aqui, quantos aqui sonharam e não tem mais sonho? Quantos aqui fizeram planejamento e tudo foi por água abaixo e você deixou para lá? Você ainda acredita que Deus pode reescrever essa história? Você acredita? Muitos poucos, hein? Você acredita que Deus pode reescrever a sua história, esses sonhos? Pode ser realizado, pode voltar a acontecer? Não é possível. Você tem que lutar. Não desista. Não abaixe a cabeça, não. O sonho não acabou, não. Às vezes ele está ali aguardando alguma situação para que você volte muito mais forte e venha se realizar aquilo que você estava pensando e que você planejou. Se Deus te deu um sonho, você continue lutando, porque Ele vai realizar, porque os sonhos de Deus não se frustram, eles não se acabam nunca. Então, se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Levante a cabeça. Mefibosete, infelizmente, ele foi para uma cidade, Lodebar. Sonho dele, para ele, tinha acabado. Mefibosete vai para onde? Para Lodebar. O que significa Lodebar? Lo, não. Debar, silêncio. Não silêncio. Cidade do não silêncio. Cidade, infelizmente, cidade sem palavras. Você estava lá como se as pessoas não conversassem uma com a outra. É uma cidade que recebiam pessoas machucadas, feridas, humilhadas, decepcionadas. Só coisa ruim. Cidade do silêncio. Mefibosete foi para essa cidade do silêncio. Ali, ele estava com as frustrações dele. Ele cresceu, talvez não falando nada com ninguém daquilo que aconteceu com ele. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas pode ser até que ele tenha omitido a genealogia dele, que ele era neto de um rei. Pode ser. Ele estava mal. A situação dele não era nada agradável. E ele se tornou, evidentemente, um adulto sofrido, uma pessoa calada, uma pessoa que talvez tenha tido mágoas que não foram resolvidas. Será que você está assim? Será que você está na cidade do silêncio? Será que você está em silêncio? Você não fala dos seus problemas para as pessoas? Você se trancou dentro de você? Guarda aquilo ali, às vezes, há vários anos. Esse sofrimento, e que cada vez que você lembra, aquela coisa te faz mal. Será que você está assim? Será que você não confia nas pessoas para se abrir? Porque muitas vezes nós precisamos falar. Nós precisamos soltar aquilo que está prendendo, porque senão aquilo ali vai te trazer uma doença, uma enfermidade, vai vir para o seu mundo físico. Então muitas pessoas estão assim. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas aqui já se calaram diante de maus tratos, pessoas maltratadas, pessoas desprezadas. Quantas vezes
você tenta esquecer esse passado, mas o inimigo, ele é esperto, ele sabe qual é o seu ponto fraco, e ele vive sempre tocando na ferida, fazendo você relembrar o passado, para que você fique mal, você continue na cidade do silêncio, você continue em Lodebar. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Talvez você tenha se calado diante de uma separação, conforme eu falei aqui, dos seus pais. Pode ser que você tenha vivido isso na sua casa, ou às vezes até com você mesmo. Você tenha sofrido diante de um tratamento do seu cônjuge, um tratamento venenoso, um tratamento de menosprezo. Eu não sei, mas você sabe, e isso faz você sofrer. Você traz essas marcas do passado. Quantas pessoas aqui trazem marcas de abuso sexual? Pessoas que foram abusadas na infância, às vezes até por um parente. Hoje mesmo eu li uma notícia tão triste, gente, que eu falei assim, como que pode existir um monstro desse? Acho que foi em Guarapari, aqui, uma cidade perto de Vila Velha, um avô abusando da neta de 2 anos. Olha que trauma essa menina vai ficar, gente. É um absurdo. A mãe que descobriu e denunciou o próprio pai. O próprio pai, avô, né? Você olha, pensa bem, talvez você tenha sofrido isso e está calado, está calada. E eu não falo isso só para mulher, não, eu falo para homem também. Quantas pessoas hoje, às vezes, têm resistência a ter um relacionamento de intimidade, de namoro, até um casamento. Por quê? Porque sofreu abuso lá na infância. E aí a pessoa olha para aquela outra, ela acha que aquela pessoa é a que fez o abuso para ela, remete-se àquela situação lá de trás. E isso faz a pessoa sofrer, se cala, fica chorando. Só Deus sabe disso. Quantas pessoas aqui vivem em Lodebar? Pessoas que se tornaram inativas. Existem pessoas que talvez tenham entrado ali, falando assim, para mim não tem muito mais jeito não estou nem com vontade de viver mais. Pode ser até que tenha saído dos seus lábios, você pede perdão a Deus. Quantas pessoas que hoje estão lá no hospital, diagnosticado que não tem jeito, gostaria de estar nessa situação com todo o problema que você tem, mas estando aqui, e você fica reclamando da vida, fica murmurando. Tem pessoas que às vezes estão podres, em todos os sentidos, às vezes fisicamente, às vezes espiritualmente interna, mas colocam uma máscara para mostrar que está bem, vive sorrindo, Gente, não adianta. O que adianta você ficar sorrindo para os outros, mas se você está mal, você tem que ser tratado, você tem que ser tratada. Às vezes você se esconde atrás de uma capa de uma pessoa forte. Não, tem que mostrar que eu sou forte. Pelo amor de Deus, não existe isso não. Todos nós temos os nossos pontos fracos, às vezes nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda. E mais, igrejas têm muitos Mefibosetes, que ficam falando, eu não sou ninguém. Pessoas se menosprezando. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você não tem capacidade de lançar palavras positivas sobre você, como que você quer que os outros tratem você? Se você mesmo não se abençoa, como que você quer que outras pessoas te abençoem? Começa por você, em nome de Jesus. Deus quer tirar muitas pessoas aqui de Lodebar. Deus quer acabar com esse silêncio seu. Deus quer acabar com esse local que você muitas vezes se refugia escondido. Deus quer acabar com isso. Agora você tem que permitir. O que te prende há anos? Coloque para fora. Fala. É lógico que nós temos que ter cuidado com quem fala, como que fala, o dia que fala. Isso você tem que ter cuidado. Porque infelizmente nem todos que dizem, Senhor, Senhor, vai herdar o reino do céu. O que eu quero dizer com isso? Nem todos que estão aqui na igreja, você pode ter confiança, porque tem muitas pessoas que tentam demonstrar uma coisa que não é verdadeira, conforme eu falei aqui anteriormente. Então, mas existem pessoas corretas, existem pessoas que você pode confiar. Então você tem que colocar para fora, não tem jeito. A pior prisão não tem grades, a pior prisão é o silêncio. Porque se você se mantiver em silêncio, aquilo ali vai te corroendo por dentro. E a pior dor não grita, ela sufoca.
Às vezes você não grita, você vai sendo sufocado, vai só aquela coisa ruim, só vai ficando para baixo. Provavelmente era o que acontecia com Mefibosete, lá na cidade do silêncio. E mais ainda, Mefibosete sentia medo porque achava que era indigno. A maioria dos conquistadores, dos reis daquela época, se vocês lerem, principalmente o Velho Testamento, vocês vão ver que quando eles conquistavam alguma cidade, conquistavam algum povo, o que eles faziam? Normalmente matavam todo o povo e principalmente aqueles herdeiros. Aquelas pessoas que eram diretamente ligadas na herança hereditária do rei, que poderia governar no futuro. Por que eles faziam isso? Justamente para não correr risco de quando ele, lá no poder, aquelas pessoas reivindicarem o poder e derrubar o rei. Então mandava dizimar todo mundo. O que aconteceu com Mefibosete? Vou entrar nessa daí, já matou meu avô, matou meu pai, sou eu o próximo. Eu estou na linha de sucessão. Ele evidentemente deve ter ficado com medo. E também achava que não era digno de estar ali sentado à mesa com Davi. Quando Davi o chamou, mandou ele sentar à mesa, falando que ia se alimentar com ele à mesa. Ele falou assim: eu sou um cão, como é que você está fazendo isso? Então Mefibosete achava que era uma pessoa indigna, uma pessoa medrosa. Será que você está achando que você é indigno? Às vezes você evita. Gente, como é que pode? Tem pessoas que elas se menosprezam. Tem uma mesa ali, às vezes com vários amigos. Eu não vou porque fulano está lá, eu sou assim, eu não tenho o nível deles. Você é filho do rei, você é príncipe, você é rainha. Você é princesa. Então, qual o problema? Mefibosete ali era filho do rei, era neto do rei. Ele era um príncipe. Ele seria um príncipe, filho de Jonatas. Então, por que você está com essa situação aí? Não, eu não sou digno disso. Você é sim, porque você tem um Deus, você tem um Pai. E o seu Pai é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o eu sou, Ele é capaz de tudo. Então, por que você se menospreza perante os outros? Eu não vou dizer para você ser orgulhoso, mas para de se menosprezar, se dê valor. Você tem valor. Como é que o Filho de Deus pode dizer: não, eu não presto para nada, eu não vai. Para, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você tem muito valor. Como que um filho de Deus não pode ter valor? Mefibosete estava naquela situação: eu sou um cão, eu não tenho dignidade, não posso sentar à mesa do rei, porque eu não sou nada. Você é tudo. Recebe em nome de Jesus. Outra situação aqui, que nós vemos aqui de Mefibosete. Ele começou a experimentar as curas das emoções. Por quê? Se vocês olharem lá em 1 Samuel 20, capítulo 20, de versículos 14 e 15, diz que Davi com Jonatas, eles fizeram um pacto de cuidar dos descendentes dele, caso acontecesse alguma coisa um com o outro. E foi justamente isso que aconteceu. Jonatas faltou por morrer. Davi, diante do que fez de compromisso com Jonatas, ele sentiu-se na obrigação de cumprir o compromisso. E justamente perguntou lá para o servo dele: tem algum descendente de Jonatas ou de Saul no reinado? Tem, Mefibosete. Chama ele aqui, chama ele aqui. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Isso aqui é importantíssimo. Trouxeram Mefibosete lá para a cidade que estava Davi, lá para aquele palácio. Da onde Mefibosete saiu às pressas para fugir para Lodebar? Daquela cidade e daquele palácio. O que aconteceu aí? Aí começou a cura de Mefibosete, principalmente, porque ele começou a ser confrontado. Não é agradável você lembrar de situações que vocês passaram, que nós passamos, porque aquilo ali veio à mente tanta coisa, parece que a gente volta no tempo e está vendo aquela coisa acontecer naquele momento.
Então, evidentemente, porque Mefibosete começou a experimentar a cura ali, porque ele estava sendo confrontado, aquele local ali, provavelmente ele estava relembrando que o avô dele, que o pai dele, que ele caiu, que ali foi ruim para ele, aquele local não era agradável para ele, mas ele teve que voltar naquele local para lembrar tudo de ruim que aconteceu, para que a ferida, porque a cura acontecesse. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Muitas vezes você tem que voltar lá atrás. Coisas que fizeram com você, situações que você enfrentou, locais que você enfrentou, coisas ruins que aconteceram. Voltar naquilo para quê? Para você confrontar, para você enfrentar. Porque eu já falei aqui, se você tem medo de alguma coisa, uma situação para você curar esse medo é enfrentar aquela situação que te traz medo. Ah, eu tenho medo de andar de elevador. Começa a andar de elevador todo dia. Você é filho de Deus, para que você tem medo de elevador? O Senhor está com você, é lógico que você não vai pegar o elevador com defeito. Mas começa a enfrentar, tem medo de escuro. Começa a andar no escuro, não anda por rua também, só, entende? Não vai fazer besteira também não. Eu tenho medo de, sei lá, de boi, você não vai enfrentar um boi, aí está complicado. Mas aquilo que você tem medo, meu irmão, que muitas vezes você está aprisionado, começa a lutar contra isso. Começa a lutar contra isso. Porque aí vai começar a sua cura nesse momento que você começar a lutar contra isso. A cura vai começar porque o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que está te prendendo. O Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que foi feito com você, eu não sei o que foi, mas qual é o trauma, eu te pergunto, qual é o trauma que hoje o Espírito Santo está trazendo à sua mente? O que aconteceu com você no passado que você ainda está preso nesse Lodebar, na cidade do silêncio? O que acontece com você? O que está acontecendo? Muitas vezes, pessoas na infância, elas foram derrubadas, entre aspas, como se fosse Mefibosete. Muitas vezes pessoas talvez tenham complicado a vida de vocês na infância, e isso você vem guardando. Quantas vezes, algumas pessoas aqui, não quantas vezes, mas pessoas aqui podem ser que tenham sido abandonadas pelos pais, desprezadas, às vezes até com os pais vivos, mas os pais não davam a mínima. Você era um zero à esquerda. Quantas vezes você sentiu essa dor no coração, de ver você preterido, talvez por uma pessoa conhecida, por um irmão, igual José. O pai lá tratando os irmãos, José sendo preterido pelos irmãos, porque o pai amava José. Então ele era descartado com relação aos irmãos. Talvez tenha acontecido isso com você. Você tenha sido descartado por pessoas, e aquilo ali te machuca. Quantas vezes você pode ter sido humilhado na escola, e ficou quieto? Criança, não podia se defender. O Espírito Santo está trazendo alguma coisa à memória para você? Pobreza. Pessoas que enfrentaram dificuldades financeiras, e hoje tem até medo, treme de medo em pensar que pode passar uma dificuldade financeira e voltando a 10, 15, 20, 30 anos atrás. Não, foi terrível, eu não quero que aconteça isso mais. Eu não quero. Talvez pode ser pessoas que tiveram decepções amorosas, quer seja você jovens com uma namorada, quer seja você casado com um cônjuge, você teve decepção, e não pensa mais, não quero mais, já deu errado uma vez, está repreendido em nome de Jesus. Se deu errado uma vez, mas Deus fala assim, não, é aquele ali ou aquela ali, ora, confirma mesmo com o Senhor, e vai fundo, você tem uma segunda chance. E muitas pessoas, não quero, não serve mais, né? Igual nós conversamos, não estou falando isso para vocês, não. Ninguém sabe para quem eu estou falando, mas tudo bem. É o que Deus faz, gente. Mas olha só, em nome de Jesus, não sai igual uns malucos e umas malucas se atirando no primeiro que vê, não, no desespero, não faz isso não. Deixa Deus confirmar, e Deus vai confirmar. Deus vai confirmar, não tenho dúvida. Quantas pessoas, às vezes, foram marcadas por palavras negativas. Eu sou mas graças a Deus eu nunca tive esse problema de guardar rancor, mágoa. Você não presta, você não vai dar nada na vida. Você é um zero à esquerda. Maldita a hora que você nasceu. Eu queria que fosse menino, ou eu queria que fosse menino. Talvez você já tenha ouvido isso, e isso marca você, isso te machuca.
Muitas pessoas, às vezes, têm filhos ou pessoas envolvidas nas drogas, às vezes até o cônjuge, e aquilo ali te machuca, aquilo ali faz com que você venha enfrentar um trauma. Mas Mefibosete, ele estava diante de uma situação complicadíssima. Era uma pessoa que tinha problema de locomoção, era uma pessoa que estava fugindo, uma pessoa com medo, tinha isso tudo, mas ele começou a ser curado, ele começou a ser curado dessa solidão, ele começou a ser curado talvez até da raiva do que fizeram com o pai e com o avô dele, a partir do momento que o rei Davi o chamou para ficar no palácio. Então, em nome de Jesus, comece a sua cura agora, acredite que há a possibilidade de você ser curado também, existe essa possibilidade, então toma posse em nome de Jesus, toma posse dessa cura. E eu quero dizer que tem necessidade de se confrontar, tem necessidade de você lembrar daquilo que te machuca, porque quando Deus confronta, não é para machucar, mas é para nos curar. Nós temos que ser confrontados muitas vezes, não tem jeito. Mas não que o Senhor quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. E às vezes o nosso bem vem através do confronto. O Espírito Santo traz a memória, não para reabrir feridas, mas para restaurar, para curar completamente, cicatrizar tudo. Ele não quer abrir nenhuma ferida em você, Ele não quer te deixar mal. Mas se você está ficando mal, vai ser agora e acabou, não vai ficar mais mal não, porque agora é uma nova situação, é uma cura que você está recebendo. A cura começa quando encaramos o que nos feriu, foi o que eu falei. Encara aquilo que está te machucando. Luta contra aquilo. Muitas vezes nós começamos a culpar pessoas. Você já viu quando às vezes algumas pessoas vão ser confrontadas, elas começam a ter desculpa, não, porque eu não fiz, mas eu fiz por causa disso, porque você fez isso. E eu quero te dizer com isso, quando você deixar de culpar os outros, que supostamente te feriu, você está sendo curado. Para de querer culpar constantemente aquelas pessoas. Perdoa e acabou. Porque se você não perdoar, você está preso àquela pessoa. Enquanto você não perdoar, o inimigo vai trazer coisas ruins na sua cabeça, para que constantemente você fique mal. Constantemente você fique lá chorando, dentro de um quarto, reclamando da vida, se afastando das pessoas. Isso acontece muito. E eu te pergunto agora, quem te feriu, você já perdoou? Não responde não. Quem te feriu? Porque tem muitas pessoas que falam, eu já perdoei. Coisa nenhuma. Já perdoei fulano que fez isso, me traiu, fez isso. Aí quando fala, fulano, como é que tá? Aquele canalha, aquele traidor, que perdão é esse? Se pensa, se fala com raiva, porque se sente mal, quando lembra dos fatos, quando lembra da pessoa, é porque não existiu perdão. E outra coisa que eu sempre falo, perdão não quer dizer que você tenha que, acabou, isso é amnésia, não lembro mais daquilo, isso é amnésia. Mas perdão é quando você encara a pessoa, sabe que te fez mal, e para você é indiferente. Não quer dizer que você tenha que voltar a ter o mesmo relacionamento com a pessoa, mas pelo menos você não sofrer quando vê aquela pessoa e lembrar do que ela fez com você. Então, eu te pergunto, você já perdoou quem te machucou? E eu pergunto mais ainda, qual é o nome dessa ferida? Traição? Palavras que te machucaram? Uma separação? Uma falta de atenção? Qual é o nome? Em que área você ficou aleijado? Talvez seja na área de família, talvez seja na área ministerial. Qual é a área? Não precisa falar, você mesmo vai responder. E daqui a pouco nós vamos orar. E mais, olha como que Deus faz, meus irmãos. Mefibosete não tinha perspectiva de nada. Mudou para uma cidade do silêncio. Mudou para uma cidade que só tinha pessoas lá complicadas, vivendo com aquelas pessoas. Mas no versículo 7 diz, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo
por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Deus foi bom demais, e Ele é bom demais. Ele restituiu, mesmo diante da situação de Mefibosete, tudo aquilo que ele havia perdido. Foi restituído tudo para ele, nada, absolutamente nada ficou faltando. Está certo que ele tinha sequelas lá do passado, ele era coxo, mas ali tudo que pertencia ao avô, ao pai, foi restituído pelo rei daquela época. E mais ainda, ele estava comendo junto com o rei, à mesa junto com o rei. E eu quero dizer para você, toma posse. O que o inimigo tentou roubar de você e você estava deixando ele roubar? Agora, hoje, o Espírito Santo trouxe a memória e você vai quebrar isso. Vai quebrar essas feridas, essa situação de dor, essa situação que te acompanha há muito tempo, porque você vai ser restituído da sua alegria, da sua vontade de viver, do seu ministério, das suas finanças. É o Senhor que vai fazer, não sou eu, não é ninguém, não. É o Senhor, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Não existe outro com mais poder que possa fazer isso por você. Então tome posse em nome de Jesus. Existem pessoas que acham que Deus é limitado. Não! Ele é possível, para Ele não tem impossível, tudo é possível para Ele, e principalmente para aquele que crê. Se você crê, vai ter a restituição na sua vida, amém? Davi restituiu tudo a Mefibosete. Então, traz à memória aquilo que te machucou e que vem trazer agora esperança. Jesus é o único que pode nos tirar dessa cidade de Lodebar. É o único que pode tirar você. E mais ainda, você não precisa mais ficar carregando esse lixo, esse peso da angústia, da decepção, da solidão, do complexo de inferioridade. Conforme eu falei, chega de se sentir inferior às outras pessoas. Não que seja orgulhoso, não que tenha soberba, mas você é filho do rei. Então se coloque nesse lugar de filho do rei. Chega de rastejar, ficar pedindo pelo amor de Deus, ficar pedindo favores dos outros. E veio aqui para mim, talvez seja alguma moça ou algum rapaz, para de se rastejar por ele ou por ela. Deus tem algo muito melhor para você. Você não entendeu ainda, você está atrás de um caco de vidro que não vale nada. Larga isso. Deus tem melhor. Se fechou as portas, creia. Ou você não acha que você tem pedido, Senhor, me dá um varão, me dá uma varoa, um namorado cheio de unção, uma namorada, um futuro marido. Ah, mas eu quero aquele ali. Espera, você está pedindo a Deus ou você que vai escolher? Para com isso. Então se sujeite àquilo que Deus tem para você, que Ele tem o melhor, sempre tem o melhor para nós. Então para de correr atrás dessas porcarias, porque você não vai precisar correr, quando tiver que acontecer, Deus vai unir os dois. Vai unir, pode ter certeza disso. Para de carregar esse lixo desse complexo. E hoje, nós vamos orar, você vai colocar essa porcariada e deixar aqui no altar, porque Jesus já levou sobre ele essas feridas, todos esses traumas, toda essa situação do passado, Jesus já levou sobre ele. O que o inimigo roubou seu? O que é que hoje você tem sofrido? As necessidades que você tem passado, os momentos de dor que constantemente insistem em voltar à sua memória. O que é que você tem sofrido? Eu quero te dizer que o Deus que tirou Mefibosete lá daquela cidade do silêncio, da lama, é o mesmo Deus que colocou ele sentado à mesa junto com o rei. Esse Deus de Mefibosete é o mesmo Deus nosso. Esse Deus vai te tirar dessa situação que você tem passado, essa penúria que você tem passado, esse emocional que está acabando com você. Em nome de Jesus, essa lama vai acabar, Ele vai te arrancar de lá, vai te colocar sentado à mesa com o rei, um banquete, tem um banquete esperando para você. Chega de sofrimento, mas isso depende muito de você. Você tem que levantar a cabeça, lutar contra isso.
lutar contra essa situação que está te amargurando, te deixando lá para baixo. Na mesa do rei não tem coxo, tem príncipe e princesa. Toma posse, você é um príncipe e uma princesa. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Nós vamos orar. Música boa, hein? Se tentarem. Eu não vou cantar não, senão espanto todo mundo. Até os demônios vão juntos, mas vai todo mundo. Sufocando o meu teu coração. Quem quiser receber oração, vem aqui na frente, nós vamos orar. Lançaram você numa cova e ferido. Te machucaram. A visão. Talvez você tenha sido machucado. Se tentaram. E o Espírito Santo te trouxe à memória muita coisa hoje. E eu quero dizer que isso você vai deixar aqui no altar. Acabou em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar na lembrança que te aleijou. Aquilo que você foi machucado. Deixa o Espírito Santo tocar. Mais. Não desista. Deixa o Espírito Santo tratar. Não pare de adorar. Aquele choro que só Deus vê. E muitas vezes você quer mostrar algo que não é real, uma alegria, palavras que foram lançadas contra você, que você não presta, que você não vai dar nada. Você foi preterido ou preterida. Você foi deixado em segundo plano. Pessoas que não mereciam ser tratadas do jeito que elas eram tratadas. Você querendo estar no lugar daquela pessoa. Deixa o Espírito Santo tratar você. Pense agora naquelas pessoas que te fizeram mal ou que te fazem mal. Lembre da fisionomia dela. O Espírito Santo está mostrando você aquilo que foi machucado, aquilo que te machucaram. Está vindo à memória pessoas. Comece a liberar perdão para essas pessoas em nome de Jesus. Quebre essa ligação que existe ainda, que está te aprisionando o seu emocional. Isso está fazendo mal para você. Que o Espírito Santo comece a mostrar lugares que às vezes você está preso, Senhor, em nome de Jesus. Talvez essa pessoa esteja presa num quarto onde fizeram mal para ela. Tira ela desse quarto, Pai. Lugares que você lembra que isso não te faz bem. Você vai enfrentar esses lugares agora e não vai sentir mais nada. Momentos pelo qual você passou e que te marcou, que você não foi curado ainda. Quando você era criança, quantas coisas ruins aconteceram. Deixa Deus restaurar tudo aquilo que aconteceu quando você era criança ainda. Porque você era amado do Pai. Deus cuidou de você. Talvez você tenha sido maltratada pelas pessoas, mas Deus tratou de você, Deus cuidou de você. Porque se você está aqui, porque Deus cuidou de você. Talvez você na sua adolescência tenha tido experiências ruins. Pessoas te enganaram, talvez um namorado. Senhor, existem moças aqui, Pai, que tiveram promessas de amor. Tiveram promessas de amor, de juras de amor, e foram induzidas em fazer sexo. E como sofreram, Pai, na adolescência, Senhor, e ainda guardam tudo aquilo que aconteceu. Está repreendido em nome de Jesus. Está desligado no mundo espiritual todo esse relacionamento que fez mal a essa pessoa.
Em nome de Jesus. Talvez você seja um adulto frustrado, não deu certo com tudo aquilo que você tentou. Mas eu quero te dizer, da mesma maneira que Mefibosete teve restituído tudo que era do pai, do avô, você está tendo agora, em nome de Jesus, a restituição daquilo que o inimigo tentou levar de você. Receba a cura. Sai de Lodebar. Pode expressar essa dor sua, pode chorar, chora, confessa mesmo. Desata esse nó. Quantos anos você está engasgado com essa situação? Mas hoje o Espírito Santo começou a mexer nessa ferida. Você está vendo o que ele está fazendo, então precisa de tratamento. Deixa o rio do Senhor lavar e levar essas coisas ruins. Você está sendo lavado, o rio do Senhor está passando aqui, você está sendo purificado. Perdoe quem te fez mal, quem te deixou aleijado. Nessa cidade do silêncio, você não pode mais, você não falava mais, evitava as pessoas, se escondia. Perdoa. Pare de valorizar as coisas ruins, as feridas. Comece a enaltecer as virtudes, as coisas boas que Deus fez e faz com você. Oh Senhor, cura o teu povo, Pai. Cura o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Cura em todos os sentidos. Emocional, você está saindo daquele cativeiro, daquela prisão. Está sendo restituído, o Senhor está restituindo aquilo que tomaram de você. Você vai voltar a sorrir. Recebe a unção. Oh Senhor, recebe em nome de Jesus. Unção de recebe. Conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura.
recebe a unção. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe mesmo. Toma posse. Toma posse dessa cura. Recebe a unção. Quem recebeu a oração pode sentar, para a gente saber quem falta. Unção de conquista. Oh Deus, cura mesmo as feridas, Senhor. Nos ajude, Pai. Porque muitas vezes por nós não conseguimos, Pai. Só com a intervenção do Senhor, Deus. Jamais vão morrer. O Rei dos Reis está libertando, está curando, está restaurando. Levanta teus Aleluia. olhos e vê. Deus está Aleluia. restaurando Restaura, os teus Pai. sonhos e a sua visão. Aleluia. Toma posse que você recebeu a cura. Recebe a cura. Esses traumas, em nome de Jesus, acabaram. Recebe a unção. Essa ferida que não cicatrizava, ela está sendo cicatrizada agora. Essa dor que insistia em permanecer em você, acabou em nome de Jesus. Passa, Senhor, o teu sangue mesmo sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, o teu nome tem poder, Pai. Cura essas feridas emocionais. Se tiver ferida física, cura também, Senhor. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Cura o teu povo, Senhor. Recebe cura. Ai. Recebe unção. Oh Deus. Unção de ousadia. Amém, Pai. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Unção de multiplicação. Oh Senhor, quem estava se afastando, adormecido, achando que o ministério acabou, frustrado, decepcionado, o Senhor está levantando pessoas aqui, restabelecendo ministérios, para continuar servindo ao Senhor, que não vai mais olhar para os lados, não importa o que fale de você, o importante é o que Deus pensa e sabe sobre você. O Senhor está restaurando muitos ministérios aqui também, pessoas que se decepcionaram. O homem falha, mas o nosso Deus nunca vai falhar, Ele não erra. Você tem potencial. Você tem potencial, não é certo você ficar guardado para você aquilo que Deus te deu. Você vai sair daqui, se o Espírito Santo falou com você, você vai se colocar à disposição para servir o reino do Senhor. Eu não sei o que é, quem é, qualquer área, mas se o Espírito Santo falou, se Deus falou, obedece, obedece. Cura, Pai, cura essas feridas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Só o Senhor. Existem feridas aqui antigas, Pai, que hoje o Senhor trouxe à memória essas pessoas, dessas feridas. E se o Senhor trouxe é porque o Senhor queria e curou, Pai, essas feridas. Que essas pessoas possam lutar, Deus, contra esses sentimentos, contra esses fatores que aconteceram com elas no passado, Pai. Que elas possam se sentar à mesa com um olhar altaneiro, olhando para cima e não para o chão. Encurvado, acabou. Não vai precisar mais de muleta para ser carregado. Hoje, quem era carregado vai começar a carregar. Quem precisava de cura vai começar a ministrar a cura. Essa experiência que você passou vai servir para dar testemunho para muitas pessoas. Você vai ajudar muitas pessoas a se levantar, a sair dessa caverna, desse esconderijo que muitos insistem em ficar. Esse testemunho vai fazer com que essas pessoas venham
para um local que ela merece estar, que é junto ao Senhor, sentado à mesa e não escondido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por essa palavra, Pai. Que ela tenha sido agradável ao Senhor, ó Pai. E não deixa, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que tomaram posse aqui dessa cura, que elas voltem para casa, que elas voltem para o trabalho, e tudo aquilo que elas deixaram aqui no altar, amanhã pegue de volta, está repreendido em nome de Jesus. Recebe essa cura de forma definitiva. Recebe. Lodebar nunca mais. Cidade do silêncio, esse silêncio seu acabou. Acabou em nome de Jesus. Essa dor, essa mágoa, essa falta de alegria acabou. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, esteja falando com essas pessoas. Continue falando no caminho de casa. Continue falando hoje através de sonhos, através de uma mensagem, através de uma leitura. Não sei, Pai, mas o Senhor tem inúmeros modos de falar com essas pessoas. Nós só queremos te agradecer, Deus. Mais uma vez, Pai, muito obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, Senhor, esteja sendo derramado de forma abundante sobre todos aqueles teus servos, Pai, que o seguem, que o buscam, Pai, em nome de Jesus. Leva o teu povo, Pai, no retorno ao lar em segurança. Coloque o teu povo, Pai, sentado sempre à mesa junto com o Senhor. Chega de peso, chega de traumas, chega de pensamentos negativos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Podem continuar orando aí, não precisa acabar não, pode continuar orando.